Nessa reta final de Attack on Titan, fomos apresentados a um novo Titã original, bem fora do comum, porque ele tem uma aparência única e faz coisas que nenhum outro Titã jamais mostrou ser capaz de fazer. Esse Titã, que tem como portador Falco Grease, além de ter características de uma ave de rapina, também mostrou que pode fazer tudo que um pássaro faz, inclusive sair voando por aí. Mas o que mais causa dúvida em todos é, como esse Titã possui características animais se ele não é um Titã bestial? Porque, como todo mundo sabe, Falco herdou esse Titã de Porco Galliard, que era o portador do Titã Mandíbula e não do Bestial. Bom, nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre esse Titã voador, que é um dos titãs mais enigmáticos já mostrados em toda a obra. Mas antes disso, se você gosta de Attack on Titan e quer ficar por dentro de toda a teoria e novidades dessa obra incrível, já deixa o seu ultra like nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se você acompanha apenas o anime, fica ligado, porque esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler dos últimos capítulos, beleza? Então, bora conhecer de vez esse gigante voador. Começando do início, vamos entender primeiramente como Falco se transformou em um titã e principalmente as circunstâncias por trás de sua transformação. Tudo começa quando Niccolo, em um ato de vingança por Gabi ter matado Sasha, ele tenta acertar a garota com uma garrafa de vinho, mas no mesmo instante o Falco pula na frente de Gabi e recebe o golpe em sua cabeça. Logo em seguida, ele cai inconsciente no chão, e o vinho que estava na garrafa acaba escorrendo em sua boca. O problema com isso é que essa garrafa de vinho continha o fluido espinhal de Zeke, que ele usa para transformar os Eldianos em titãs puros. E então, a partir disso, Falco passa a ser um dos muitos Eldianos que ingeriram esse fluido espinhal e que estavam condenados a se transformarem em titãs caso estivessem no alcance do grito transformador do Zeke. Falco e seu irmão Colt até tentaram negociar com Zeke, que estava em sua forma do bestial, para que ele não soltasse o seu rugido e desse uma chance para Falco sair do alcance do seu grito, mas infelizmente Zeke já tinha o seu plano definido e nada o faria voltar atrás naquele momento. Então, mesmo ele expressando remorso pela situação de Falco, Zeke solta o seu grito, e seu rugido começa a transmutar cada súdito de Mir que havia consumido seu fluido, ou seja, todos eles passavam de humanos para titãs puros. E agora que Falco era um titã puro, Zeke imediatamente ordena que ele ataque e mate o Reiner, que estava ocupado com Eren. O Falco chega bem perto de devorar o Reiner e roubar o poder do titã encouraçado, mas nos 45 do segundo tempo, aparece Galliard todo ferido e caminhando usando suas últimas energias. E isso chama a atenção de Falco, que viu um alvo mais frágil para devorar, então ele imediatamente parte para cima do porco e devora ele no mesmo instante. Nesse momento, o Falco se tornaria o portador de um dos titãs mandíbulas mais diferenciados e excepcionais de todos os tempos. Aparência. Agora, bora falar um pouquinho da aparência do Titã do Falco. Começando pela sua forma de titã puro, ela era bastante alta com um pescoço alongado e com uma mandíbula possuindo dentes de fora a fora. Sua forma de titã puro já era bem fora do comum por essas características, além de ser considerado um titã normal, já que ele foi transformado pelo Zeke. Agora sobre a aparência do Titã Mandíbula de Falco. Além das características padrões de uma mandíbula, que são os 5 metros de altura e o conjunto de mandíbulas e garras afiadas, ele também possuía características animais. Para começar, ele possui 2 conjuntos de mandíbulas, sendo um conjunto externo e outro interno. O externo é uma mandíbula endurecida, semelhante à dos irmãos Galliard, que é usada principalmente para morder objetos mais duros e para atacar seus inimigos. Já a mandíbula interna é uma boca normal, bem semelhante a uma boca humana. Quando ele fecha essa mandíbula externa, fica nítido que ele possui uma espécie de bico. Além disso, seus braços e pernas lembram garras encontradas em aves de rapina. E essas garras mostraram ser fortes o suficiente para desmoronar o teto de um edifício em sua primeira aparição. E mais tarde no mangá, vemos que o Titã de Falco evoluiu ainda mais. Após ele ter uma certa memória sobre um antigo Titã bestial voador, isso fez com que Falco percebesse que ele também tinha potencial para conseguir voar. E finalmente, o vimos colocando essa ideia em prática. Ele adquiriu um conjunto completo de asas com uma enorme envergadura, uma cauda e um corpo repleto de penas, se tornando um verdadeiro pássaro gigante. Certamente esse é o Titã Mandíbula mais útil de todos os tempos, já que ele pode fazer tudo que um Titã Mandíbula normal pode fazer, com o benefício extra de poder voar. Poderes. Como Titã Mandíbula, Falco tem uma das armas mais letais de Shingeki, que é a mordida da sua mandíbula externa blindada e suas garras afiadíssimas, que podem triturar e rasgar facilmente qualquer tipo de material, sendo ele aço ou mesmo o durável casulo de cristal do Titã Martelo de Guerra. Por habilidades corporais e pelo seu tamanho, o Titã Mandíbula é o Titã original mais ágil e acrobático em combate, já que ele pode mudar de direções no combate muito facilmente, mesmo que ele faça isso em estruturas como prédios, árvores e casas. Porém, o Titã do Falco vai muito além disso, já que ele pode voar a incríveis velocidades e atacar seus inimigos com seu bico e garras afiadas, como se fosse de fato uma águia gigante.
Ele mostrou ter um controle preciso sobre sua forma titânica, mesmo tendo pouca experiência com ela. Ele foi capaz de realizar manobras complexas no ar com seu titã para desviar dos ataques dos martelos de guerra ancestrais que haviam sido invocados nas costas do titã fundador do Eren. E nerds, essa cena animada vai ser bem emocionante, pode ter certeza. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Afinal, como o Falco adquiriu essas características mais animalescas, sendo um mandíbula? Não existe uma resposta oficial e definitiva para isso, mas Falco certamente adquiriu essa aparência por conta do fluido espinhal do Zeke, que é o titã bestial e tem a essência das feras em seu fluido. Então, o titã do Falco, ao receber essas características animais do bestial, acaba se tornando na verdade um titã híbrido entre mandíbula e bestial, uma das combinações mais compatíveis que poderia acontecer. Ah, e se você quiser que a gente faça um vídeo falando somente sobre possíveis combinações entre titãs originais, é só pedir aqui nos comentários que a gente prepara um vídeo bem completo para vocês. Imagina um titã colossal com um titã bestial. O que sairia dessa fusão? Bom, isso é tema para um próximo vídeo. Então é isso, galera. Por enquanto é isso que nós temos sobre o Titã do Falco. O mangá não fala muito, porque o Isayama só preferiu deixar esses poucos momentos sem explicação, mais focados pro Falco roubar a cena, mas a gente tem que ficar muito atento no anime. Essa última leva de animes vem tendo adições originais do anime na adaptação, então coisas novas devem aparecer, mesmo porque o próprio Isayama já deixou foreshadows e spoilers do próprio mangá em algumas partes do anime, como em endings e openings. Até essa parte ser adaptada totalmente no anime, a gente conta com a sua inscrição e o seu comentário, porque você não vai ter conteúdo melhor sobre Shingeki no Kyojin no YouTube, hein? Só não vai. Com Shinzo Wo Sasagayou pra uns e Tatakai pra outros, a gente vai nessa. Valeu!